3, 2, 1 e você já pode mandar o seu caríssimos. Você ri, né? Caríssimos. Eu acho que eu estou ficando previsível nessa aí. Vamos discutir a relação. Eu adoro caríssimos. Caríssimos, vamos lá. Luiz Lombardi. Eu vou começar a abrir meus vídeos agora falando caríssimos. Pronto. Está viralizando. Não, vamos lá. Cara, mas falando em viralizar, a gente gravou semana passada, retrasada, nem lembro, um teaserzinho, né, dessa série que a gente quer. Na verdade a gente tinha gravado tudo e deu pau, né? Era para ser tudo, mas deu pau. Então você vê como teaser. Verdade seja dita. Demos é assim que acontece. Não, deu pau na gravação. Pelo menos dá pau na gravação, não no produto, isso, né? mesmo. Tem um monte de gente que faz a demo com vídeo para funcionar. Isso. A gente, o vídeo não funciona. O produto vai tudo bem, né? Que vergonha. Mas, cara, o que é legal porque despertou interesse. E aí é engraçado ver os feedbacks, porque o feedback é assim, ainda mais de quem é um pouco mais desenvolvedor, quem põe a mão na massa, fala, não, cara, eu quero ver de verdade. Eu quero duvido ver, que funcione. Duvido que funcione e tal, né? Até parece que a gente começou ontem, até parece que isso daqui é uma startup. Né? Até parece que não tem uma banco. startup de 17 anos, né? Mas tudo bem. Logo vai tirar a carta. E aí, pô, banco usando, né? Um monte de empresa usando, HC usando. E aí, mas eu falei, pô, então vamos gravar, vamos criar uma soluçãozinha, né? Acho que é isso tangibilizar, até dar uma ideia do que a gente consegue fazer. O que é legal, assim, vou fazer aqui só pra gente ilustrar até pra deixar bem claro, vamos fazer um processinho ridículo. Claro. Mas assim, só você ver pelo porte dos problemas que os clientes estão resolvendo que a gente acho que até consegue ilustrar mostrando alguns processos. Dá pra mostrar uma ou outra aqui, algumas coisas que a gente consegue ver, né? Mas vamos fazer aqui rapidinho. Claro. Vale a pena lembrar. A nossa plataforma se chama Zuri. É uma plataforma que já tem uma história bastante longa e tal. E a gente sempre teve uma dificuldade em dizer para que o Zuri serve. Acho que a melhor maneira é demonstrar. Ele serve para resolver problemas, né? Quais problemas aí vai da criatividade de cada um. Mas basicamente, né, a gente tem, falando rapidamente, a gente pode fazer um outro post sobre isso, porque senão vai ficar tudo muito longo. Você tem 3 perfis. Tem o perfil que desenha o processo, você tem o perfil que desenha a aplicação, o perfil que usa a aplicação e o perfil que gerencia a aplicação. O que é gerenciar? É o cara que vai ver se os KPIs estão sendo seguidos, se você se as coisas estão no prazo, pode eventualmente fazer uma atuação manual sobre um processo, que é legal, porque não é porque você desenhou um processo que ele está escrito na pedra. Isso é uma coisa. Você escreve na pedra, alguém vai arranjar um caminho que você esqueceu. E-mail planilha. E aí muda para e-mail planilha, aí vai tudo pro saco, né? Então, assim, a ideia é que alguém tenha o poder para poder, inclusive, pula uma etapa, volta para trás, põe de volta, acontece alguma coisa. Isso é uma coisa legal, deixar claro do Zuri, é até legal começar com uma solução simples e depois mostrar uma complexa, que acho que é justamente essa facilidade da adoção. Né? Não é que você precisa comprar um porta-aviões e vai ter que se adequar a isso, não. Você compra uma plataforma, você desenha a solução que resolve o teu problema, né, da maneira que você achar melhor. E depois, se você quiser expandindo, vai expandindo a maneira que você precisa. É legal porque acho que isso mostra como a barreira de entrada, como você já pode adotar sem fazer nenhuma revolução, né? Você não precisa... acho que um dos maiores méritos que a gente tem, né, uma das coisas que eu gosto de falar é justamente quebrar a barreira. É isso aí. Porque esse é um dos maiores desafios que tem para você implantar qualquer coisa. Claro. Né? É mudar a cor da grama. E a gente consegue ir mudando devagarzinho. Né? Eu sempre achei uma estratégia interessante para implantar qualquer coisa. E tem outra, né? Tem a questão da barreira de entrada, tem a questão de conversar com as coisas que já estão existentes, tem a questão do custo, tem a questão de ser web-based, tem a questão todas as tabelas, os dados são do cliente também, não é que vai ficar prisioneiro de ninguém. Então tudo isso é o quê? Quebrar a barreira. Tudo isso é desculpa para você não implantar, né? Implantar, mas o meu dado não é meu. Não, o seu dado é seu. Mas eu preciso instalar um monte de coisa. Não, é tudo web. Mas isso aqui, entendeu? É a história de ir quebrando ao longo de muitos e muitos anos, né? Você vai facilitando. E aí tem essa coisa de facilitando, que é a história de ser voltada para o usuário de negócio, para o cara ter autonomia com relação a TI. É o Citizen Developer. O Citizen Developer. É isso aí. Isso eu acho muito legal, cara. Então vamos lá. Então vamos lá. Essa é a cara. Fazer uma aplicação em 5 minutos. Tá bom. Né? Então, as aplicações que a gente faz são todas process driven, né? Que ela tem
um processo atrás. Se você for ver, qualquer aplicação tem um processo atrás. Você tem Sim. processos mais estúpidos, processos super complexos, mas toda aplicação ela segue, que seja 3 telinhas, uma telinha, manda um e-mail. Isso é um processo. Você tem algo que orquestra a aplicação por trás. Então a gente gosta do modelo de desenhar o teu processo. A diferença é que você não precisa de uma anotação transcendental para fazer isso. Você simplesmente cria uma aplicação, você dá um nome para ela, né? Então vamos fazer, por exemplo, aquele exemplo besta, né, que todo mundo conhece, que é a solicitação de férias, por exemplo. Tá legal. Então você cria basicamente um nome para sua aplicação, que é uma aplicação de solicitação de férias. Solicitação de solicitações é ótimo, né? De férias. Né? Beleza. Aí ele vai te deixar desenhar o que é o processo da tua aplicação. Né? Então você vê que ele já abriu um ambiente lúdico. Olha que nome lindo. Muito bem. Mas um ambiente fácil que é super intuitivo, né? Onde você tem as barrinhas com uma série de módulos, obviamente. A gente pode fazer vários podcasts falando, eu vou passar sobre os principais, que assim, vamos fazer um negócio bem rápido para uma demo rápida. O resto é mais do mesmo com mais features, né? Mas vamos dizer que vou começar a minha aplicação, o cara vai preencher um formuláriozinho, né, solicitando as férias. Aí, vamos dizer que eu quisesse, beleza, olha, ele fez a solicitação de férias, depois que ele fizer essa solicitação, eu vou mandar uma mensagem para ele na tela, por exemplo, olha, ok, recebi a sua solicitação, até para o cara não ficar no vácuo, e depois que ele recebeu essa, porque eu estou desenhando uma aplicação, né, se eu não falar que ele não vai fazer, não aparece nada para ele. E depois vou mandar um e-mail confirmando que recebi essa solicitação dele, né, e depois disso vai para alguém aprovar ou reprovar essa solicitação de férias. Né? Eu vou começar com um fluxo muito simples, aí depois a gente pode até com esse mesmo fluxo ir colocando mais coisas mais bacanas. E alguém vai poder aprovar ou reprovar. Né? No caso da aprovação, vou mandar um e-mail falando, olha, ok, suas férias foram aprovadas. No caso da reprovação, eu vou mandar, ok, suas férias não foram aprovadas. Começar com um processo super simples. Né? Então, ok, já desenhei o básico, né? Posso fazer o negócio ficar mais bonitinho assim. Né? Então a gente tem a parte de... Um rapaz caprichoso. Isso é um vídeo, né, Renê? Poxa. Isso nem caprichoso. Deixar bonitinho, né? Custa nada, ó. Não, ainda mais porque a hora que esse negócio fica maior, se não tiver bonitinho, fica... Não, se não tiver bonitinho, fica... Essa é uma das coisas que a gente aprendeu, às vezes parece frescura, mas vale a pena você cuidar do visual, porque fica insano, né? Depois eu vou mostrar um processo real, você vai ver o tamanho que fica isso aqui. Né? Mas um processinho besta, né? Pronto, começa, alguém solicita umas férias, alguém aprova, ok, não ok. Eu preciso desenhar esse formulário. Então, ok, vou fechar essa janela aqui e vou para o nosso editor. Eu tenho 2 tipos de formulário, eu tenho um formulário que funciona só na web, tem um formulário que funciona na web ou mobile, né? Que é o que a gente chama formulário mobile. Por que eu tenho 2? Eu tenho 2 porque a gente tem muito cliente que quer fazer formulários onde você quer injetar JavaScript, fazer mais inteligência no formulário. Aí é onde a gente deixa o cara evoluir e fazer as coisas, injetar coisa. Então, assim, nesse caso só vai funcionar na web, você não consegue injetar, a não ser que você funcione no browser, no mobile, ok. O formulário responsivo funciona no browser mobile, mas aí não é um formulário mobile, é um formulário browser. Né? O formulário mobile, ele interpreta o formulário e roda como uma app ou alguma coisa do gênero, né? Mas vamos fazer a minha solicitação de férias aqui, né? Eu vou chamar de solicitação de férias, né? Coloquei tudo em maiúsculo que é para gritar, né? Aliás, só é bom lembrar, essa é uma ferramenta web-based que pode estar rodando na nuvem do cliente, na nossa nuvem ou on-premises também. Sim. 100% web, isso é interessante. Né? Eu vou colocar aqui 3 campinhos bestas, vamos colocar o solicitante, quem é? É interessante notar que a interface é um Word, basicamente. A gente sempre procura colocar, a gente tentou em todo o desenvolvimento da aplicação usar coisas conhecidas, que é justamente para facilitar a utilização. Né? E aí a data solicitada, sei lá. A própria maneira de desenhar o formulário é como se desenharia num guardanapo. É a metáfora que eu adoro fazer, né? Do guardanapo. Se a gente sentar para tomar uma cerveja e perguntar como é que você solicita a férias, você vai começar a desenhar um monte de caixinha no guardanapo. E a ideia é usar mais ou menos o mesmo caminho aqui, né? Então, por exemplo, solicitante, para a categoria, aí eu vou colocar os campos mesmo aqui do meu formulário, né? E a data aqui. Para a data, o que é legal,
Você viu que eu criei um apelido ali no começo. O apelido é o nome da tabela que ele vai criar no banco e o apelido dos campos é o nome das colunas na tabela. Ou seja, eu estou modelando Então ele não deixa, por exemplo, eu começar com número, aquelas coisas. Então Mas ele já vai deixar... Estou modelando, estou criando um modelo de dados aqui, né? Data solicitada, por exemplo. E aqui eu vou falar, beleza, ó, é uma data. Você vê que tem um monte de configuração. A gente pode eventualmente... mais para frente, em outras demos passar por isso aqui. Aqui eu poderia ter uma fonte de dados, acho que vale a pena falar, tá vendo? Ó, eu poderia acrescentar uma fonte de dados aqui, que pode ser um arquivo XML, ou uma procedure, ou um web service, ou um formulário, ou qualquer coisa externa. Então, por exemplo, e ele já cria, e eu posso, inclusive, quando eu... Imagina que eu coloquei um web service que traz a lista de cidades. Mas a lista de cidades precisa do estado. Eu posso ter, por exemplo, um web service que traz todos os estados, popular um drop-down com ele, aí eu viro e falo assim, ó, beleza, agora eu preciso das cidades. Como parâmetro de entrada ele tem o estado, eu posso falar que ele depende daquela outra que foi preenchido, ele já cria Ajax bonitinho, a dependência, legal, não precisa fazer nada, legal. Tá? Aí é tudo feito no clique aqui, mesmo essas coisas que são mais complicadas, vamos dizer assim. Mas aqui, obviamente, eu vou criar os itens na mão aqui, eu vou falar que é, por exemplo, RH, né, recursos, ou RH mesmo, para ser mais rápido, vai, RH, né, TI, administrativo, ou whatever. Poderia ir colocando todos os departamentos aqui da empresa, tá? Mostra um web service, só que é legal quando você demonstra web service, eu acho que me impressiona. Eu coloco. Aqui vai ser o solicitante. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar o web service para ver quem que é o chefe que tem que... boa, fechou. Beleza? Fechou. Que é basicamente a mesma coisa, tá? Tá bom. Mas aí que eu já tenho um web service pronto que a partir de uma pessoa... Legal. Ó, você vê que ele falou assim, olha, você esqueceu de configurar um campo aqui, ó. Eu não coloquei o apelido desse cara aqui, que é justamente, eu coloquei os itens e não chamei ele de departamento. É a prova de distraído. Né? Ele não deixa você deixar as pernas soltas, né? Então o que eu fiz aqui, ó, você vê que eu gerei o formulário. Se eu quiser testar agora, ele já faz para mim toda a parte de deixar o formulário bonitinho. Você vê que ele usa um tema aqui, tá tudo azul, isso dá para mudar, isso é tudo CSS, né? Então, já tem as cores, tá? As cores você consegue trocar, né? Quer ver, ó, deixa eu mostrar rapidamente, né? Então, se eu vier aqui, ó, porque aqui tá vendo, eu consigo... Pera aí que ele vai, eu não cliquei. Eu consigo trocar o tema, então eu coloco tanto o tema da aplicação mobile, tá vendo? Aqui ele já vem com uma série de cores que eu posso trocar aqui, ó. Né? Eu já posso falar, não, eu quero usar tijolo, sei lá. Né? Ó, se eu der o OK aqui, a área administrativa ela não muda. Mas se eu for ver a área pública, ela já está toda vermelha. Né? Eu posso trocar o logo também, não sei se você viu ali, tem um lugar para fazer o upload. Ficou bonito, né? Vermelhão assim. É bom que aparece bem no vídeo. Né? E se você for olhar aquele meu formulário que eu criei lá, da solicitação de férias, ó, se eu vier testar ele aqui, sem eu fazer nada, ele já está com o tema vermelho também. Né? Essa borda azul é a borda do editor, do browser, do teste. O formulário mesmo é esse cara, putz, eu não coloquei um título, né? Então eu posso vir aqui, por exemplo, e colocar um título, né? O título do formulário. Isso é interessante porque demonstra que você consegue fazer a parte visual também, né? Toda a parte final então, vamos dizer que layout. Seria, colocar... sei lá, o meu solicitação de férias, né? Aí eu posso pegar essa tabela toda que eu desenhei aqui, deixa eu ver se eu consigo pintar ela. Porque aqui o mais difícil é você mover as coisas para frente e para trás, aqui no lugar que você quer. Tá vendo? Aqui para cima, como eu comecei com ela, o browser ele fica meio chato aqui, ó. Desencana. Dá para fazer. É que aqui ele tem uma perninha pequenininha. Quer saber? Desencana. Vou pro lado... Não, aqui, ó. Isso é legal. Você consegue editar o HTML se quiser. Muito bem. Geek mais fácil. Geek beija color igual, entendeu? É isso aí. Exatamente, ó. Olha lá, ó. Já ficou aqui a minha solicitação de férias no topo, tá? Eu posso centralizar ela, por exemplo. Isso é interessante. Você pode formatar como se fosse Word. Negrito, mudar a fonte, mudar a cor. Vou botar isso aqui em azul, por exemplo. Fúcsia. Né? Em fúcsia. Você que gosta de fúcsia. Aqui aí eu tenho que regerar o formulário para ele regerar, porque ele faz essa configuração aqui, ele gera um componente, como se eu tivesse programado. Né? Então agora você vê que a minha solicitação de férias já ficou com o título. O título ficou em azul, aqui ficou em vermelho, muito legal. Eu mudei o tema lá para... Deixa eu voltar lá, porque você não gostou do vermelho. Não, deixa, tá ótimo. Aqui é rápido, é só trocar aqui de volta pro WF.
E tem um custom aqui também que eu posso escolher a cor. Vamos dizer que eu quero fúcsia. Né? Você pode vir no custom e aí você dá o RGB e ele funciona também. Que bárbaro. Né? Não precisa ser só os que já estão... Isso é bárbaro, né? Até para perceber que o cliente pode customizar isso do jeito que então, quiser. A ideia nossa, né, o conceito por trás a gente facilita, mas se você quiser baixar o nível e, por exemplo, programar um módulo para colocar aqui, você pode. Claro. Injetar script no formulário, você pode. Então, assim, o professional developer, ele pode evoluir a ferramenta sozinho, ele não depende da gente. Né? Então ele pode programar coisas que interagem com o Zuri dentro do próprio Zuri, você não precisa criar uma plataforma externa, chamar serviço. Também existe uma camada de serviço para integração. Que legal. Mas assim, a gente libera o trabalho, o professional developer, o desenvolvedor mesmo, ele pode desenvolver com o que ele está acostumado. E o cara que não é desenvolvedor, ele tem uns caminhos fáceis para seguir aí, para que todo mundo consiga, cada um fazer a sua parte, né? Então, mas enfim, voltei aqui agora, o formulário já está criado lá, então eu vou começar, né, escolhendo o meu formulário aqui. Ele vai trazer a janelinha para mim de configuração. Não sei porque, acho que ele está lento, porque ele está todo rodando nessa própria máquina aqui, né? Então ele provavelmente está pensando aí, porque tá gravando, tá fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Tá o banco de dados, a gravação, acessando o disco, tá todo mundo competindo, né? Mas aí, ó, eu vou iniciar, eu só colocar quem pode iniciar, aqui tá qualquer usuário cadastrado, tá? Bárbaro, você em qualquer módulo desse, você dá um double clique e ele deixa configurar. Agora aqui é o legal, eu coloquei uma fonte de dados. Uma fonte de dados, ela pode ser um formulário, ela pode ser um web service, ela pode ser um arquivo Excel que eu vou fazer o upload. Tudo é fonte de dados. Qualquer coisa que forneça dados para a aplicação como um todo é uma fonte de dados, tá? Nesse caso aqui é um formulário. A partir daí eu tenho uma coisa que é o contexto, né? Que ela cria um contexto. A própria geração de uma instância, por exemplo, um item andando, uma solicitação de férias, ela está dentro do contexto. Então eu posso saber quem é o solicitante, eu posso... Inclusive eu não coloquei lá no formulário, mas eu poderia ter o ID do solicitante. Você vê que ela tem os variáveis disponíveis aqui, ó. Ela vai me trazer, tá vendo? Aqui já são os dados do formulário, tá vendo? Tem até o mesmo ícone. Quer dizer, aqui são as informações do item, que é o solicitante. Então eu posso, por exemplo, a data atual, ó, eu tenho 1% alguma coisa. Se eu quisesse um dado do formulário, quer ver? Ó, deixa eu limpar. Isso é interessante, aqui. Quer dizer, você criou um formulário com você... lembra, ó, tinha a data, o solicitante, parará, ó, a data solicitada, o departamento. Se eu quisesse trazer o departamento, eu simplesmente preciso substituir qualquer coisa por isso aqui. Aquilo que você criou no formulário informalmente, ele passa a estar disponível ao longo do processo. Ao longo do processo como um todo. Se eu tiver 10 formulários, ele pode pegar qualquer dado dos 10. Não precisa criar uma tabela, um modelo. Não. Você criou o formulário. Ele está disponível. Então, por exemplo, se eu quiser mandar o nome ou o ID daquela solicitação ou qualquer coisa, a data, por exemplo, que eu solicitei, né? Então eu posso copiar aqui, por exemplo, vir aqui na mensagem que eu vou dar na tela. Que é a mensagem, eu vou falar, olha, recebi, então isso aqui vai ser uma confirmação, né? Essa é a mensagem que eu recebo na tela. Essa é a mensagem que eu vou dar na tela para o usuário. Ele acabou de preencher o formulário e vai receber essa mensagem. Então, ó, recebemos, confirmamos o recebimento da solicitação de férias. Aí você insere a variável. Para a data, e aí, coloquei aquela data lá. Inclusive, se eu pintar ela aqui, eu posso formatar essa data aqui. Você pinta se eu formatar isso aqui, ele vai formatar a substituição depois, por exemplo. Isso é genial, isso é muito legal. Então, o que eu fiz isso aqui, eu deixei em vermelho e negrito. Por exemplo, vai aparecer em vermelho e negrito. Muito legal. Né? Isso o cara vai ver na tela. Bom, tá lá. Aí eu vou... Cara, essa mesma mensagem eu quero mandar pro cara por e-mail, né? Então eu vou pegar, clicar aqui. Ele tá entendendo que a minha tela é maior do que... Por isso ele tenta colocar no meio, por isso toda hora ela tá saindo pro lado. É porque ela tá pegando a TV. Claro. E aí ele fica... Ó, aqui, o e-mail eu posso mandar para um monte de gente, né? Aqui tá tudo com etapa porque eu não configurei nada, mas ó, solicitante, aqui vai ser uma confirmação por e-mail, por exemplo, né? Aqui eu vou dar o título solicitação recebida, né? E vou colocar a mesma mensagem lá, só ver que eu dou copy-paste, não preciso montar de novo. Claro, bárbaro. Se quiser botar logo, se quisesse imagem, injetar HTML, colocar logo, fazer o que eu quiser, lembre-se que é um e-mail, se você mandar uma imagem vai ter que ter um link para o site com a imagem e tal.
Isso é comum o pessoal às vezes bobear, aí coloca uma imagem, ela aparece no site, mas no e-mail o cara não consegue abrir o site, dá aquele negócio de imagem bloqueada, então tem que lembrar disso, né? E aí aqui vai ter uma análise. Depois eu vou colocar o Web Service, a gente vai deixar o fluxo um pouquinho melhor. Tá, legal. Aí a gente põe o Web Service na segunda. Aqui vai ser uma análise. Quem vai fazer essa análise? Vai ser um gerente, por exemplo. Obviamente esses grupos pode ser importado, se eu tiver on-premise, posso integrar com o AD, importado o AD, ou eu posso cadastrar aqui na mão, que é mais fácil. Então aqui esse cara, lembra que ele tinha 2 decisões? Aí eu configuro as decisões, ele vai poder aprovar, né? E vai poder reprovar. Por exemplo, poderia dar 10 decisões, tá? Tá. Se você tivesse no sistema BPMS, você ia ter que fazer isso aí, ia ser um formulário, virava um atributo, o cara tomava uma decisão, você fazia uma regra para fazer um desvio a partir... Não, a burocracia, isso aqui assim, aprovou, vai para cá, reprovou, vai para cá. Esse é o conceito do... Que legal. Né? Aí eu vou mandar uma mensagem de novo para o solicitante, né? Ops, cliquei aqui, ó. Voltou para... Então vou mandar uma mensagem de confirma a aprovação. Né? Aí eu vou, você vê que aqui já está gestor da etapa, gestor do processo, tem um monte de perfil aqui, eu posso mandar para o solicitante. E eu poderia digitar simplesmente o e-mail, vou mandar para o lombardi@soluções.wf também, tá? É que aqui ele deixa tudo dinâmico em relação a quem está executando, quem está solicitando, tudo mais, né? Aí o título vai ser parabéns, tudo certo. Traga chocolatinhos do free shop. Exatamente, olha, suas férias estão confirmadas para a data. E aí, eu vou fazer de um outro jeito para mostrar que tem vários jeitos. Aqui eu não preciso ir lá naquela tela que eu fui, mostrar o contexto, copiar. Como ele sabe que ele pode querer injetar um valor aqui, ele já traz uma listinha aqui, ó. Ó a data solicitada aqui, é a mesma coisa, tá? É o mesmo valor, mas ele já traz aqui dentro. Que legal. Tá? Aí, ok. Eu poderia anexar também o formulário que o cara preencheu, que é a única fonte de dados que eu tenho aqui no caso, né? Aí aqui, se o cara reprovou, opa, eu dei um double click. Se o cara reprovou, eu posso notificar, né, a reprovação. Nesse caso aqui. Nem a Paula Juvenal. Notifica reprovação. Ok. Né? Então, vou mandar para o mesmo cara, né, que é para o solicitante aqui, ó. Né? E aí eu vou falar férias canceladas. Aí nada feito. No way, José. Nada feito. Suas férias não podem iniciar em tal data. Mesma coisa, tá? Muito legal. Esse eu não tinha visto ainda. Ok. Já desenhei o meu formulário, só tinha um nesse processo, já desenhei meu processinho, quero botar no ar. Já defini quem é que pode solicitar férias aqui no início, ó. Você lembra que eu coloquei aqui, ó, qualquer usuário cadastrado, ou seja, qualquer um que entrar na ferramenta pode solicitar férias. Ok. O que eu preciso fazer para botar tudo isso no ar? Ativar o processo. Pronto. Uau, pronto. Pronto, tá no ar. Acabou, no ar. Tá feito. Tá no ar. Então, se eu voltar para a parte de navegação lá, né? Já eu tenho N formas, depois a gente pode mostrar num outro vídeo como é que eu construo essas interfaces. Isso é configurável. Isso né? É tudo configurável, é tudo feito com o conceito de portlets, ou web parts, ou gadgets. Você pode... cada um dá o seu nome para isso, né? Mas basicamente são pedaços de tela feitos por módulos. Um deles é os processos que eu posso iniciar. Olha aqui, a solicitação de férias já apareceu aqui para mim. Que legal. Então, se eu clicar aqui, eu vou adicionar uma solicitação de férias. Pum. É uma das formas, tá? Depois a gente pode mostrar outra. Funcionário... Isso podia ser um web service, isso podia ser um botão numa página, isso pode ser um link de menu, whatever. Tá aqui, ó. Lembra o formulário que eu desenhei? Tá lá, ó, solicitante, Luiz Lombardi. Putz, que coisa chata. Depois eu vou mostrar como é que a gente pode trazer isso automático, tá? RH... O departamento de RH tá ótimo para mim. Combina. Ok. Olha a mensagem lá, ó. Suas férias para o dia 18. Já ficou bonitinho. Já ficou bonito. Bem. Aliás, eu já tá atrasado, porque eu solicitei uma data anterior, eu já estou de férias. Tchau. Né? Acabou o demo. Acabou. Mandou um e-mail, foi para frente. Pronto. Putz, aonde está a minha solicitação de férias? Eu tenho uma listagem aqui, que é a área de trabalho. A gente usa aqui algo muito parecido com o Outlook. Tudo aqui, depois a gente pode mostrar, mas é tudo configurável, todas as colunas, os títulos, os filtros. Mas uma das coisas que eu tenho, que eu posso deixar disponível aqui é meus itens. Então, você olha, ó, solicitação de férias, tá aqui, ó. Só vou para encerrar, mostrar, olha, ela tá rodando, a data que ela foi feita, ela tá em análise, o gestor de análise é esse cara, não tem ninguém que pode fazer essa análise. Quem é? O Arthur ou a Sandra, ó. Ele já me mostra quem são os suspeitos, que a gente trabalha com o conceito de broadcast.
Tá. Se eu não definir especificamente alguém para fazer, por exemplo, eu falei um grupo lá. Claro. Eu não defini uma pessoa do grupo. Então, ele manda para os dois. O primeiro que pegar, ele só garante que os dois não vão fazer ao mesmo tempo. Então, o primeiro que pegar, ele tira da fila do outro. Ele vai falar, beleza, olha, nesse caso aqui era a Amanda, né, que eu falei? Sandra. Arthur ou Sandra. Ou se o Arthur pegou, a Sandra não vai mais poder fazer. Né? Mesmo que esteja, os dois abriram a tela no mesmo minuto e estava na lista dos dois, o primeiro clicou, o segundo clicar e fala, não, agora o outro já começou a fazer. Então o que ele faz, a gente, ao invés de fazer um conceito de distribuição, que é um conceito antigo, a gente usa um conceito de broadcast. A gente está na internet, muito legal. Manda para todo mundo, o primeiro que começar a atuar, e eu posso fazer regrinhas e distribuir no old school? Pode. Tá, só você cadastrar lá e falar. Depois eu vou mostrar, por exemplo, vou ter um web service que define quem que é o cara que pode fazer essa análise. Tá? Mas aqui eu posso ver, aí obviamente, como todo sistema, eu tenho todo o histórico. Isso tudo, você tem auditoria, você nunca mais vai ter problema. E é óbvio que você tem um controle sobre quem pode ver o quê. Então, por exemplo, pode ser que num processo eu vou envolver um fornecedor. O cara não pode ver todas as coisas e tal. Então, aí nesse caso, entendi. Você tem você pode definir grupos que acessam cada uma das informações. Por exemplo, um formulário preenchido. Eu posso fechar o acesso àquele formulário, eu posso fechar o acesso a uma seção do formulário, eu posso fechar o acesso a um campo do formulário. Que legal. Então, por exemplo, estou fazendo uma contratação de profissional. O cara de TI que vai criar o e-mail não precisa saber o salário do cara que foi contratado. Entendi. Então você pode criar perfis de acesso, todo mundo faz parte do processo, mas as informações podem ser segmentadas. Né? Obviamente você pode trocar mensagens imaginando, olha, o cara tá lá, a Sandra e o Arthur lá iam fazer. Então eu posso mandar uma mensagem para eles, você vê que ele já me sugere, ó. Olha, ou é o Arthur ou a Sandra, manda uma mensagem para os dois, né? Isso aqui é um e-mail, né? Mas eu vou falar assim, olha, manda uma mensagem para esses dois caras, por favor, vocês querem analisar que eu traga alguma coisa? Com cuidado, pois tenho viagem, né, ó, marcada. Aqui é um exemplo, aliás, o assunto, né, coloquei a mensagem no lugar do assunto. O assunto é férias no Lombardi. Muito né? bem. Aqui. Aí eu vou mandar. Isso aqui o legal é o seguinte, na hora que eu faço isso, ele manda por e-mail, mas ele cria uma thread para mim aqui, ó, que fica aqui. Interessante. Se o cara responder o e-mail, entra aqui. Olha só. Né? Ele captura isso aí e bota na conversa aqui. Ou ele pode entrar direto aqui e responder também. Que bárbaro. Né? Então qualquer um dos envolvidos pode responder direto na thread. Então ela vira um bate-papo. E o legal, porque às vezes você está num processo, aqui é uma brincadeira que a gente está fazendo, mas eu estou num processo de análise de crédito e eu tenho uma dúvida sobre, por exemplo, o balanço do cliente. Tá. E aí eu vou perguntar para o gerente da conta, falar assim, mas esse cliente aqui tem esse negócio meio estranho. Aí ele me responde, não, isso aqui é porque ele teve um aumento de estoque, porque ele está fazendo uma venda grande para o exterior. Justificou. Tá. Aí eu aprovei o crédito. Putz, anos depois, ou numa auditoria, alguém, mas espera aí, você aprovou o crédito com aquele estoque? Ele falou, não, mas a informação que eu recebi foi essa aqui. É como se fosse um Slack. Isso. Um Slack. E o legal é que tá tudo rastreado. Você não fica com metade da coisa, você tem que recuperar o e-mail da época. Mas ele me falou, fica tudo aqui. Puta, né? Isso num processo simples. E outra coisa que você tem também é acompanhamento gráfico, né? Então tudo isso, cada um tem a sua restrição. Inclusive, existem as formas de você mostrar esse acompanhamento da forma simplificada, que a gente chama. Mas olha aqui, ó, eu vejo graficamente, ó, quem fez isso aqui, né? E no caso aqui, ele vai deixar comigo que eu tô olhando. Isso aqui é que eu tô como gerente dessa área, autor, porque eu sou o autor, né? Mas aqui, se a Sandra lá entrar, depois quem preencher vai ficando com a carinha de quem tá preenchendo. Muito legal. Esse é o Por GPS, enquanto fica. Esse é o GPS. Isso é o GPS detalhado. Eu vou mostrar só rapidamente para a gente encerrar isso. E aí, enfim, aqui aí as pessoas vão entrando, fazendo login, vendo suas pendências, tá vendo? Aqui não tá. Se eu olhar a minha caixa de entrada, que são as minhas pendências, não tá a minha aprovação, porque está com outra pessoa. Claro. Eu vi na listagem de meus itens, que onde é que tá meu item lá. Né? Aqui estão realmente as minhas pendências que eu vou entrar. Então, por exemplo, nas minhas pendências eu tenho uma coisa aqui, que é um fluxo que a gente tem de exemplo de contratação. Legal. Né? Então, só para você ver, eu tenho um tipo de visualização que a gente chama de simplificada, que é isso aqui, ó. Você vê, é o fluxo estilo e-commerce, né? Tá. Passei, tô parado aqui. Tá, né? Então, isso aqui, ver. Obviamente, ele reflete, como eu tenho uma senha de administrador aqui, ele reflete o fluxo maior.
Então, se eu quiser ver o detalhado, ó, isso aqui é um fluxo maior. É interessante para o pessoal ver como é que é um processo mais complexo. Isso é um processo um pouquinho mais complexo, tá? É um processo de exemplo também, mas esse cara já tem outras coisas, como subprocessos, que são funções, que você faz um loop, tem chamadas para processos externos, então é um processo que chama o outro. Por exemplo, processo de contratação típico, eu vou ter um momento, tem toda a parte de RH, mas eu tenho uma parte jurídica, eu tenho uma parte de TI, que é, por exemplo, contratei o cara tem que criar e-mail, criar usuário na rede, montar os devices que a pessoa vai receber, isso aí geralmente é um departamento de infraestrutura que fica com TI. Esse cara é um outro processo, e ele cuida do processo dele de provisionamento de acesso, que não necessariamente é o mesmo processo. Então você começa a solicitação aqui, depois você gera um outro lá que vai andar lá. Né? E você pode fazer isso síncrono, não assíncrono, esperar o retorno de lá, não esperar nada. Aí é só ir mais. Mas para você ter uma ideia do que é, eu vou mostrar rapidinho aqui 2 telas de processos, aí esses aqui processos reais. Né? Aí a gente já está falando de coisas... Por exemplo, assim. Olha só. Aqui já é um processo real, né? Opa, eu fui para fora. É legal que dá para dar um zoom com o mouse, né? Você consegue fazer o zoom com o mouse, ó. Né? Então aqui, ó, dá para ter uma ideia do que é um processo grande. Uau, né? Que legal. Então, ó, se você olhar, ó, isso aqui já é um processo real. É uma solução existente. Tá vendo? É uma solução existente e tal. Tá vendo? Real. Aqui outra, maior ainda, por exemplo, essa aqui, ó. Dá uma olhada no tamanho. A gente tá vendo isso aqui, ó. Tá. E isso aqui no canto dá para ter uma noção do que é o tamanho do processo, tá vendo? É um processo gigantesco. Meu Deus. Né? Que aí vai desenhando, tem chamada. Isso que fica com fundo cinza aqui é um subprocesso, né? Ou seja, isso aqui é chamado N vezes em loop de dentro do processo externo, lá de alguma forma. Sabe o que é bárbaro? Que deve ser provavelmente a história de muito cliente. O cara começa para resolver um problema relativamente simples. Sim. Na hora que ele vê, ele pega a manha de como é que faz. Esse processo, por exemplo, tem um que está na 3ª fase e o outro já está na 4ª fase. Que é exatamente isso. Começou com um processo simples, óbvio que não era simples assim, mas era um pouco mais... um pouco mais complexo do que isso, mas começa resolvendo um pequeno problema e aí vai aumentando, e aí daqui a pouco você está com um processão que está automatizando um monte de coisa aqui. Esse cara aqui, ele tem o cliente, o fornecedor, né? Por exemplo, um dos processos que eu coloquei lá, ele envolve 700 representantes de um cliente nosso que estão no Brasil inteiro, que interagem no processo. Então você está interagindo com um monte de gente diferente. O outro processo é um processo de treinamento que tem mais de 100 mil usuários. 100 mil? 100 mil usuários. Meu Deus do céu. Né? Então isso roda numa nuvenzinha Azure, né? Uma máquina pequena. Isso é outra coisa que é legal, super eficiente. Consome pouquinho. Né? Consome super pouquinho. Você não precisa de uma mega infraestrutura para atender 100 mil usuários. E continua sendo a mesma interface de construção. Quer dizer, tudo que você mostrou agora para um processo simples E os 2 processos foram feitos por Citizen. Não foram feitos... Teve apoio de dev, porque teve alguns web services de integração, alguém tem que criar porque teve alguns processos de importação em massa e tal. Mas todos foram feitos não por desenvolvedores. E ficou desse tamanho. E ficou daquele tamanho, está funcionando. E é operação crítica. A aplicação, na medida do possível, ela não deixa você fazer besteiras do tipo entrar em loop infinito, esse tipo de coisa, né? Por zero. Então, ela não deixa. Né? Então, legal. Essas coisas ela alerta se você desenhar alguma coisa errada. Por exemplo, esse meu processo lá que eu estava desenhando. Né? Vamos dizer, porque aqui é um processo pequeno. Né? Quer ver? Vamos voltar lá para a tela. Então, se eu entrar aqui, ó, naquele meu processo lá, né, na solicitação de férias que a gente estava desenhando, e fizer uma caca qualquer, porque uma coisa é aqui, que é óbvio, mas vamos dizer que eu esqueci de ligar essa perninha aqui, ó, né? Ficou assim. Num processo daquele tamanho é muito fácil você esquecer uma coisa assim, né? Aí, ó, você vê que ele já desativou, porque o processo já não está consistente. Se eu tentar ativar, ele vai me falar, olha, o módulo tal, notifica a reprovação, ainda tem conexões não utilizadas, favor fechar. No caso, era só uma conexão que faltava. E aí, obviamente, aqui está óbvio, mas eu poderia buscar lá, né? O notifica reprovação. Aí ele, opa, achou o cara lá. Ele bota, nesse caso já estava na tela, mas se ele estivesse lá embaixo, ele traz para o centro da tela e me mostra aqui, fala, ó, é esse cara, ó, pinta de vermelho, liga ele lá. Isso eu não tinha visto ainda. Já faz para você não fazer besteira. Mostra a história do web service, né? que você está falando.
Não, vamos fazer um segundo, acho que vale um segundo vídeo de integração e melhorando esse cara aqui. Vamos lá. Fechou. Beleza? Então, esse daqui foi para demonstrar como faz uma solução simples. A gente mostrou que da mesma maneira você faz uma coisa monstruosa que está em produção. Sim. Web-based, é isso aí, fechou. Vamos para o próximo. Beleza?